Um encontro inesperado, um segredo do passado, um coração dividido e a chance de recomeçar. Prepare-se para uma história de amor surpreendente. Deixe nos comentários de onde você está assistindo este vídeo e faça parte deste momento especial. A noite de sábado em São Paulo estava particularmente agradável para o mês de abril. O ar carregava aquela mistura de fragrâncias urbanas que apenas as noites de outono conseguem produzir. Rui Aguiar ajustou a gravata azul clara diante do espelho retrovisor antes de desligar o motor do carro importado. Estava atrasado, como sempre. Você está atrasado. De novo. A voz irritada de Cristina, sua namorada, ecoava pelo viva voz do telefone dentro do veículo estacionado. Estou chegando agora, Cris. O trânsito estava impossível, respondeu Rui. Não precisava vir me buscar. Eu peguei um táxi. Não é sobre o táxi, Rui. É sobre compromisso. Jantares com os Mendonça não são eventos que se chegue atrasado. O marido dela é um dos maiores investidores da cidade. Você sabe o quanto trabalhei para conseguir esse convite. Rui suspirou enquanto desligava o telefone. Aos 37 anos, o bem-sucedido empresário do ramo de tecnologia já estava acostumado com estas cobranças. Nos últimos 2 anos de relacionamento, Cristina havia se transformado em uma agenda ambulante de contatos empresariais e eventos sociais estratégicos. O homem desceu do carro e caminhou até a entrada do elegante edifício na Avenida Paulista. O porteiro o recebeu com um aceno de cabeça e indicou o elevador privativo para o salão de eventos no 20º andar. Rui respirou fundo enquanto observava os números luminosos mudarem no painel do elevador. Mais um evento onde preciso sorrir e fingir interesse, murmurou para si mesmo, ajustando o relógio de pulso. Quando as portas se abriram, a surpresa foi imediata. Ao invés do coquetel corporativo que esperava, Rui se viu diante de uma festa evidentemente mais descontraída. Balões prateados e dourados decoravam o ambiente, uma música suave tocava ao fundo e os convidados estavam vestidos de maneira elegante, mas claramente mais informal do que o habitual em eventos de negócios. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, usando um vestido verde escuro, se aproximou com um sorriso. Boa noite, você veio para o aniversário da Isabela? Perguntou gentilmente. Rui franziu o senho. Aniversário? Eu acho que houve um engano. Vim para o coquetel da Raiz Tech. Oh, ela sorriu com simpatia. Receio que tenha se confundido. Aqui é o aniversário de Isabela Silva. O evento da Raiz Tech deve ser em outro salão. Este prédio tem 3 espaços para eventos. Constrangido, Rui passou a mão pela nuca. Peço desculpas, vou procurar o local correto. Não se preocupe, acontece. O outro salão provavelmente é no 18º andar. Já me confundi assim uma vez também, ela disse, apontando para os elevadores. Rui se virou para sair quando um leve alvoroço chamou sua atenção. A música diminuiu de volume e os convidados começaram a se reunir em volta da entrada principal do salão. Ouviu-se um coro de surpresa e aplausos. Por pura curiosidade, ele lançou um olhar para ver. Aniversariante. O tempo pareceu congelar. Entre sorrisos e abraços, uma mulher de vestido azul marinho entrava no salão. Tinha olhos castanhos expressivos e cabelos escuros que caíam na altura dos ombros. Seu sorriso iluminava o ambiente mais que qualquer decoração. Rui sentiu o coração falhar uma batida. Aquele rosto era impossível não reconhecer. Isabela Silva, sua Bela, como costumava chamá-la 17 anos atrás. Não pode ser, murmurou para si mesmo, com a boca ligeiramente aberta. Como se sentisse o peso daquele olhar, Isabela virou o rosto em sua direção enquanto abraçava uma amiga. Seus olhos se encontraram através da multidão, e a expressão dela transformou-se de alegria para absoluta surpresa. A taça de champanhe que segurava escorregou de seus dedos, estilhaçando-se no chão. Ninguém percebeu o pequeno acidente. Todos estavam ocupados demais cantando parabéns. Ninguém, exceto Rui e Isabela, que permaneciam paralisados, olhando um para o outro, como se o tempo tivesse voltado quase 2 décadas. Uma avalanche de memórias invadiu a mente de Rui. Tardes.
estudando juntos no último ano do ensino médio, caminhadas de mãos dadas pelo parque da cidade, o primeiro beijo sob a luz do luar na festa de formatura, promessas sussurradas de um amor eterno, e depois a despedida dolorosa na rodoviária, quando ele partiu para São Paulo em busca de oportunidades que sua pequena cidade natal não oferecia. O relacionamento à distância que não resistiu ao tempo e às circunstâncias. As cartas que se tornaram cada vez mais raras. O último telefonema. Rui sentiu um calafrio percorrer sua espinha. 17 anos haviam se passado, e ali estava ela, mais bonita do que em suas lembranças, mais madura, mas com o mesmo olhar que o havia encantado na adolescência. Uma amiga tocou o braço de Isabela, quebrando o transe. Alguém já limpava os cacos de vidro no chão. "Está tudo bem, Bela?" perguntou a amiga preocupada. Isabela balançou levemente a cabeça, como se despertasse de um sonho. Sim, só me distraí por um momento", respondeu sem desviar o olhar de Rui. O celular de Rui vibrou no bolso. Era uma mensagem de Cristina. "Onde você está? Os Mendonça acabaram de chegar." Ele ignorou a mensagem. Seus pés pareciam enraizados no chão do salão enquanto observava Isabela se aproximar lentamente, desviando-se dos convidados. Ela parou a poucos passos dele, com uma expressão incrédula no rosto. "Rui?" Sua voz era suave, quase um sussurro. "É realmente você?" "Bela," ele respondeu, sentindo o apelido familiar em seus lábios depois de tanto tempo. "Você apareceu... De verdade ou estou sonhando?" Ela sorriu e aquele sorriso trouxe de volta todas as sensações da juventude. "Acho que eu deveria fazer essa pergunta. Afinal, é a minha festa de aniversário." "Eu entrei por engano", confessou Rui, ainda atordoado. "Vim para outro evento." "Engano ou destino?" Isabela inclinou levemente a cabeça, os olhos brilhando, de uma forma que ele conhecia bem. Depois de tantos anos, naquele momento, Rui soube que nenhum coquetel empresarial, nenhuma reunião com investidores, nem mesmo os planos com Cristina importavam mais. O universo havia conspirado para colocá-lo exatamente onde deveria estar. "Feliz aniversário, Bela", disse ele, com um sorriso genuíno surgindo em seus lábios pela primeira vez naquela noite. O burburinho da festa continuava ao redor deles, mas para Rui e Isabela, o mundo parecia ter desacelerado. Estavam lado a lado, próximos à varanda do salão, observando a cidade iluminada através das janelas amplas. "Então, empresário de tecnologia em São Paulo", comentou Isabela, girando suavemente a taça de champanhe entre os dedos. "Você realizou seu sonho." Rui sorriu, seu olhar alternando entre a vista da cidade e o perfil delicado de Isabela. "Nem sempre o caminho foi fácil, mas sim, a Horizon Tech é minha há 8 anos. E você? Ouvi quando aquela senhora disse que... Você é psicóloga. Psicóloga infantil." Ela confirmou com um brilho nos olhos. "Trabalho com crianças em uma clínica particular e 2 vezes por semana em um projeto social na periferia. Sempre soube que você faria algo para ajudar as pessoas", disse Rui, recordando as inúmeras vezes em que a jovem Isabela defendia colegas intimidados na escola ou recolhia animais abandonados. "Você sempre teve esse coração enorme." Um leve rubor tingiu as bochechas dela. "Algumas coisas não mudam, não é?" Seus olhares se encontraram novamente, e naquele breve momento, 17 anos desapareceram como névoa ao sol. "E quanto a você?" perguntou Rui, hesitante. "Casada? Filhos?" Isabela balançou suavemente a cabeça. "Divorciada há 3 anos, sem filhos. O casamento durou 4 anos, mas digamos que nos tornamos pessoas diferentes do que éramos quando nos conhecemos." O alívio que Rui sentiu ao ouvir aquela informação foi seguido imediatamente por uma pontada de culpa. Afinal, havia Cristina em sua vida. "E você?" questionou. Isabela Rui hesitou por um instante. "Estou em um relacionamento, 2 anos. Cristina trabalha com relações públicas. Na verdade, eu deveria estar em um jantar com ela agora." "Oh!" Isabela ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha. "Não, quero te atrasar então." "Não, por favor."
Rui tocou levemente o braço dela, sentindo uma corrente elétrica percorrer sua pele com o contato. Eu prefiro estar aqui. A música que tocava ao fundo mudou para uma balada dos anos 2000. Os olhos de ambos se arregalaram em reconhecimento simultâneo. Nossa música, sussurrou Isabela. Endless Love, completou Rui. Dançamos juntos pela primeira vez com essa música. No baile de formatura, ela continuou com um sorriso nostálgico. Você pisou no meu pé 3 vezes e depois me beijou. Pela primeira vez sob as luzes coloridas. Rui riu, sentindo o peso dos anos derreter. Para ser justo, você estava usando um salto impossível. Kai, você estava nervoso demais, provocou ela. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pela melodia familiar. Dança comigo? Rui estendeu a mão, surpreendendo a si mesmo com a própria ousadia. Isabela hesitou, mordendo levemente o lábio inferior, um gesto que Rui lembrava tão bem. Tem certeza? Não vai pisar no meu pé de novo, vai? Aprendi algumas coisas em 17 anos, respondeu ele com um sorriso confiante. Na pequena pista de dança, alguns casais já se moviam ao ritmo da música. Rui conduziu Isabela com uma mão em sua cintura, a outra segurando delicadamente seus dedos. A proximidade fez seu coração acelerar de uma forma que não sentia há muito tempo. O que aconteceu com a gente, Bela? Perguntou ele, sua voz pouco mais que um sussurro. Isabela o encarou, a nostalgia e uma certa melancolia misturadas em seu olhar. A vida aconteceu, Rui. Você foi embora para construir seu futuro. Eu fiquei para cuidar da minha mãe doente. Prometemos manter o relacionamento à distância, lembrou ele. Promessas de adolescentes, ela respondeu sem ressentimento na voz. Você estava a quilômetros de distância, construindo uma nova vida. As ligações se tornaram menos frequentes, as visitas impossíveis. E então veio aquela última ligação, completou Rui. Eles se moviam lentamente, quase sem perceber a música, perdidos nas lembranças. Você conheceu alguém na faculdade, disse Isabela. E você disse que precisávamos seguir em frente. Achei que estivesse facilitando as coisas. Para você. Rui balançou a cabeça, puxando-a um pouco mais para perto. Nunca foi fácil, Bela. Aquela ligação, por muito tempo considerei como o maior erro da minha vida. E depois? Depois veio a culpa, e então a necessidade de seguir em frente. Terminei a faculdade, comecei minha empresa, mergulhei no trabalho. Ele fez uma pausa. Mas nunca encontrei ninguém que me fizesse sentir como você. Isabela baixou o olhar, apoiando levemente a testa no ombro dele. Também pensei em você mais vezes do que gostaria de admitir. Seus olhos, murmurou Rui, continuam sendo o lugar onde me perco com mais facilidade. Ela levantou o rosto, seus olhos brilhando com emoção contida. Por um momento, Rui pensou que iria beijá-la. Seus rostos estavam tão próximos que podia sentir a respiração dela misturando-se à sua. O momento foi interrompido por uma amiga de Isabela, que se aproximou alegremente. Bela, é hora de cortar o bolo, exclamou a mulher, antes de notar a atmosfera que havia entre os dois. Oh, desculpe, estou interrompendo algo? Não, Clara, está tudo bem, respondeu Isabela, afastando-se suavemente de Rui. Ela sorriu para ele, um sorriso que continha promessas não ditas. É uma festa de aniversário, afinal. Vocês se conhecem? Perguntou Clara curiosa. Isabela e Rui trocaram um olhar cúmplice antes dela responder. Velhos amigos, de muito tempo atrás. Aparentemente não tão velhos assim, brincou Clara, notando a tensão romântica palpável entre os dois. Bom, vamos lá. Todos estão esperando. Enquanto Isabela se afastava, ela se virou para Rui. Você vai ficar para o bolo, não vai? Não perderia por nada, respondeu ele, sentindo o celular vibrar insistentemente em seu bolso. Quando finalmente atendeu, a voz furiosa de Cristina o trouxe de volta à realidade. Onde diabos você está? Estou há 1 hora te esperando. Os Mendonça estão perguntando sobre você. Rui fechou os olhos respirando fundo. 2 vidas, 2 mundos diferentes.
De um lado, o caminho seguro e planejado com Cristina, os contatos empresariais, a vida que construíra em São Paulo. Do outro, Isabela e tudo o que ela representava. O primeiro amor. A simplicidade genuína, sentimentos que pensava estarem enterrados no passado. Não vou conseguir ir, Cris, disse ele finalmente. Surgiu um compromisso inesperado. As palavras de Cristina foram cortadas quando Rui desligou o telefone. Seus olhos encontraram Isabela do outro lado do salão, em pé diante de um bolo decorado com velas cintilantes, enquanto todos cantavam parabéns. E naquele momento, observando o sorriso radiante de Isabela, Rui soube que sua vida estava prestes a mudar completamente. A festa de aniversário de Isabela continuou animada até quase meia-noite. Rui permaneceu até o final, ajudando-a a despedir-se dos últimos convidados. O salão, agora quase vazio, ainda mantinha os vestígios da celebração. Balões murchos, taças vazias e a iluminação suave que criava uma atmosfera íntima. Obrigada por ficar, disse Isabela, enquanto recolhia sua bolsa e um pequeno embrulho de presentes. Não esperava terminar meu aniversário assim, reencontrando você. Algumas coincidências são difíceis de explicar, respondeu Rui, observando como a luz azulada do ambiente realçava o contorno do rosto dela. Coincidência ou destino? Perguntou ela, repetindo a mesma pergunta de horas atrás, agora com um novo peso. O celular de Rui, silenciado há horas, vibrou novamente em seu bolso. A tela mostrava 10 chamadas perdidas de Cristina. Ele o ignorou mais uma vez. Posso te dar uma carona para casa? Ofereceu, sentindo que não estava pronto para se despedir. Isabela assentiu com um sorriso discreto. Adoraria. Durante o trajeto, no carro silencioso, conversaram sobre o tempo perdido. Os caminhos que seguiram, os lugares que conheceram, os sonhos que realizaram e os que ficaram pelo caminho. A cada palavra trocada, a conexão entre eles parecia fortalecer-se, como se os anos de separação tivessem sido apenas um breve intervalo. É aqui, indicou Isabela quando chegaram a um prédio elegante em um bairro arborizado. Rui estacionou e, por instinto, desceu para acompanhá-la até a porta. No pequeno trajeto até a entrada do edifício, suas mãos se tocaram acidentalmente, enviando aquela mesma corrente elétrica por seus corpos. Foi uma noite incrível, disse ela, parando diante da porta. Nunca imaginei que meu aniversário de 35 anos seria marcado por um reencontro como este. Eu deveria ter te procurado antes, confessou Rui. Tantas vezes pensei em ligar, pesquisar seu nome. Eu cheguei a fazer isso, admitiu Isabela com um sorriso tímido. Encontrei notícias sobre sua empresa, um perfil profissional, mas não tive coragem de fazer contato. Rui deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Por quê? Medo, talvez, respondeu ela, sustentando seu olhar. Medo de descobrir que você tinha seguido em frente completamente, que não havia espaço para mim, nem mesmo como uma lembrança. Você nunca foi apenas uma lembrança, Bela, murmurou Rui, sua voz embargada pela emoção. Você sempre foi o ponto de comparação, a referência, o padrão impossível de alcançar. O tempo pareceu suspender-se novamente enquanto eles se olhavam. Lentamente, quase hesitante, Rui ergueu a mão e tocou o rosto de Isabela, seu polegar acariciando suavemente a maçã do rosto dela. Ela fechou os olhos por um instante, inclinando-se contra o toque. Seu telefone está vibrando de novo, sussurrou, ela sem afastar-se. Eu sei, ela deve estar preocupada, provavelmente furiosa, corrigiu Rui com um leve sorriso. Cristina não lida bem com mudanças de planos. Isabela se afastou gentilmente, ainda que relutante. Você deveria ir, resolver as coisas. Posso te ver novamente? Perguntou ele, segurando levemente seus dedos. Você sabe onde me encontrar agora, respondeu ela com um sorriso enigmático antes de entrar no prédio. O apartamento de cobertura estava iluminado quando Rui chegou, quase 2 da manhã. Cristina estava sentada no sofá branco da sala, ainda vestida com o traje formal do jantar, uma taça de vinho tinto pela metade na mesa de centro. Finalmente decide aparecer, disse ela, sua voz carregada de ironia. Espero que tenha uma explicação,
Excepcional. Rui colocou as chaves sobre a mesa, preparando-se para o confronto inevitável. Encontrei alguém, Cris, alguém do meu passado. Cristina ergueu uma sobrancelha, o olhar gelado. Isso justifica abandonar um compromisso importante? Deixar-me sozinha em um jantar com pessoas que poderiam expandir seus negócios em 50%? Era Isabela, continuou ele, como se não tivesse ouvido a reclamação. Minha namorada da adolescência. Entrei no salão errado e era a festa de aniversário dela. Que tocante, zombou Cristina levantando-se. Uma reunião nostálgica. E isso foi mais importante que seu futuro? Talvez tenha sido sobre lembrar quem eu realmente sou, respondeu. Rui calmamente. Os olhos dela se estreitaram. E quem você realmente é, Rui? Porque o homem que conheço há 2 anos entende o valor das conexões, das aparências, do jogo social que constrói impérios. Talvez esse homem esteja cansado de jogar. Ou talvez esteja tendo um momento de fraqueza, rebateu ela, aproximando-se. Seu perfume caro invadiu o espaço entre eles. Uma recaída nostálgica, que vai passar quando você acordar amanhã e perceber que temos uma vida planejada juntos. Cristina suavizou sua expressão, envolvendo o pescoço dele com os braços. Esquece isso. Amanhã ligo para os Mendonça e remarcamos. Digo que você teve uma emergência com um cliente. Ninguém precisa saber desse deslize. Rui se afastou, gentilmente. Não foi um deslize, Cris. Foi como acordar depois de um longo sono. A expressão dela endureceu novamente. Por acaso está terminando comigo por causa de uma ex-namorada que não via há... quanto tempo? 15 anos? 17. Corrigiu ele automaticamente. E não estou terminando com você agora. Estou apenas sendo honesto sobre o que aconteceu esta noite. Honestidade, repetiu ela com desdém. A virtude dos tolos. Enquanto você estava revivendo seu passado adolescente, eu estava garantindo nosso futuro. O jantar foi um sucesso, apesar da sua ausência. Os Mendonça estão dispostos a investir na sua empresa. As palavras dela deveriam ter provocado entusiasmo, mas Rui sentiu apenas um vazio. Em poucas horas com Isabela, havia experimentado mais emoção genuína do que em 2 anos com Cristina. Obrigado pelo esforço, disse ele finalmente. Mas precisamos conversar sobre nós, sobre onde estamos indo. Só não hoje. Estou exausto. Cristina o estudou por um momento, seus olhos calculistas avaliando a situação. Vá dormir então. Mas lembre-se, Rui, relacionamentos adolescentes são como filmes antigos. Parecem mágicos na memória, mas quando revisitados, percebemos como eram simplórios e irrealistas. Ela se afastou em direção ao quarto, parando à porta para acrescentar. E se você está pensando em jogar fora tudo o que construímos por causa de uma noite de nostalgia, sugiro que reflita sobre o quanto sua preciosa Isabela conhece o homem que você é hoje, não o garoto que deixou para trás. Sozinho na sala, Rui caminhou até a janela ampla que revelava a cidade iluminada. Em algum lugar naquela imensidão de luzes, Isabela provavelmente também observava a noite, talvez tão perturbada quanto ele com o reencontro inesperado. Seu celular vibrou com uma notificação, uma mensagem de um número desconhecido. Obrigada por tornar meu aniversário inesquecível. Se ainda quiser conversar, meu número é este. Bela. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios enquanto digitava uma resposta. Algumas histórias não terminam, apenas fazem uma pausa. Boa noite, Bela. Aquela noite marcava não apenas um reencontro, mas o início de um dilema que Rui sabia que precisaria enfrentar. Continuar no caminho seguro e calculado com Cristina ou arriscar-se novamente nos sentimentos profundos que Isabela despertava nele. 3 dias se passaram desde a festa de aniversário. Rui estava em seu escritório na cobertura de um prédio comercial, olhando distraidamente pela janela, enquanto girava o celular entre os dedos. A conversa com Isabela pelos últimos dias havia sido casual, porém carregada de subtextos e lembranças, que faziam seu coração acelerar a cada notificação. Sr. Aguiar, sua reunião das 2 está confirmada, informou sua secretária pela porta entreaberta. Obrigado, Sandra, respondeu automaticamente, sem desviar o olhar do horizonte urbano.
Seu telefone vibrou. Mais uma mensagem de Isabela. Almoço no Café Solar hoje? Fica perto da sua empresa, apenas como amigos conversando. Amigos. A palavra parecia inadequada para descrever o que sentiam, mas era um começo seguro. Rui respondeu imediatamente, confirmando o encontro para dali a 1 hora. O Café Solar ficava a apenas 2 quarteirões do escritório de Rui e, conforme descobriu, a 3 quadras da clínica onde Isabela atendia. Uma coincidência que o fez sorrir. Por quanto tempo haviam trabalhado tão próximos sem saber? Ele chegou primeiro e escolheu uma mesa discreta próxima à janela. Quando Isabela entrou, vestindo um conjunto azul marinho e com os cabelos presos, em um coque descontraído, várias cabeças se viraram para admirá-la. Havia algo na forma como ela se movia, com graça natural e sem afetação, que atraía os olhares. Desculpe o atraso, disse ela, sentando-se em frente a ele. Uma sessão com um paciente se estendeu. Acabo de chegar, mentiu Rui, que estava lá há quase 20 minutos. Eles pediram o almoço e conversaram sobre assuntos leves. Trabalho, a cidade, amigos em comum da época da escola. Era como se estivessem testando o terreno, evitando cuidadosamente os temas mais profundos que pairavam entre eles. Como estão as coisas com sua namorada? Perguntou finalmente Isabela, brincando com o guardanapo. Rui suspirou. Tensas. Cristina. É complicada. Não lidou bem com o que aconteceu na noite da festa. Compreensível, disse Isabela com um sorriso triste. Abandonar um compromisso importante por causa de uma velha amiga não deve ter sido bem recebido. Não foi apenas por uma velha amiga, corrigiu ele, seus olhos encontrando os dela com intensidade. Foi por você, Bela. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão não resolvida. O que estamos fazendo, Rui? Perguntou ela finalmente. Sua voz quase um sussurro. Honestamente, não sei, admitiu ele. Sei apenas que desde sábado não consigo parar de pensar em você, em nós, no que poderia ter sido. Isabela estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos tocando levemente os dele. Também pensei muito. Talvez devêssemos dar tempo ao tempo. Você tem um relacionamento para resolver. E se eu já soubesse o que quero? Desafiou Rui, virando a palma da mão para cima, permitindo que seus dedos se entrelaçassem aos dela. Um leve rubor coloriu as bochechas de Isabela. Então você precisaria ter certeza, Rui. Porque não quero ser a pessoa que causa dor a alguém, mesmo sem conhecê-la. Ele assentiu, compreendendo a integridade por trás daquelas palavras. Era uma das qualidades que sempre admirara nela, sua preocupação genuína com os sentimentos alheios. O almoço se estendeu por quase 2 horas, com os dois perdidos em conversas que fluíam naturalmente, como se o tempo não tivesse passado. Quando finalmente se despediram na porta do café, havia uma promessa tácita de que aquele encontro não seria o último. Na manhã seguinte, Rui surpreendeu-se ao encontrar Cristina preparando o café da manhã em sua cozinha. Nos últimos dias, ela havia mantido distância, comunicando-se apenas por mensagens frias e objetivas. Bom dia, disse ela com um sorriso calculado, servindo café. Achei que precisávamos conversar propriamente. Rui aceitou a xícara cauteloso. Concordo. Fiz algumas reflexões, continuou Cristina, sentando-se à mesa com elegância estudada. Reagi exageradamente naquela noite. Entendo que reencontrar alguém importante do seu passado pode ser impactante. Suas palavras eram conciliadoras, mas seus olhos permaneciam frios, analisando cada reação dele. Na verdade, Cris, começou Rui cuidadosamente, acho que aquela noite trouxe à tona questões sobre nosso relacionamento que já existiam antes. Que questões? Perguntou ela, a voz controlada. Somos muito diferentes. Queremos coisas diferentes da vida. Cristina tomou um gole de café, mantendo a compostura. Diferenças complementares, sempre pensei. Meus contatos, sua visão empresarial, meu senso social, sua competência técnica. Estou falando de valores, não de habilidades profissionais, explicou Rui. Sobre o que realmente importa no final do dia. Um brilho perigoso surgiu nos olhos dela. E sua ex-namoradinha de escola tem os mesmos valores que você?
depois de quase 2 décadas sem contato? Não se trata apenas de Isabela. Oh, por favor. Cristina riu sem humor. Tudo isso começou exatamente quando ela reapareceu. Não insulte minha inteligência, Rui. Ele respirou fundo. Isabela me fez lembrar de quem eu era, de quem eu queria ser. E quem seria esse? Questionou ela com uma ponta de desdém. Alguém que se importa com coisas além de status e conexões empresariais. Alguém que valoriza a honestidade acima de estratégia. Cristina estreitou os olhos. Estou começando a pensar que você já tomou sua decisão. Estou tentando ser sincero sobre o que sinto. Ela se levantou abruptamente, a máscara de calma finalmente caindo. Você almoçou com ela ontem. Café solar, 2 horas de conversa. E sorrisos. Rui congelou. Como eu sei, completou Cristina com um sorriso amargo. São Paulo é menor do que parece, Rui, especialmente nos círculos que frequentamos. Uma colega os viu e achou que eu deveria saber que meu namorado estava tendo um almoço íntimo com outra mulher. Não escondi nada. Foi apenas um almoço. Um almoço que não mencionou, rebateu ela. Enquanto isso, estive reorganizando sua agenda, confirmando sua participação no evento beneficente do próximo mês, onde, aliás, você seria homenageado como empresário do ano. Rui passou a mão pelos cabelos, frustrado. Vê, é disso que estou falando. Para você, tudo se resume a eventos, aparições, imagem pública. Porque é assim que o mundo funciona, exclamou Cristina. Sua preciosa Isabela pode viver no mundo dos sentimentos e das boas intenções. Mas nós vivemos no mundo real, onde conexões e impressões importam. Ela se aproximou, sua voz diminuindo para um tom quase ameaçador. Pense bem antes de jogar fora o que construímos, Rui. Você tem ideia de quantas portas eu abri para sua empresa? De quantos contratos dependem dos relacionamentos que cultivei? A realização atingiu Rui como um soco. Está me ameaçando profissionalmente agora? Estou lembrando você das consequências reais das suas escolhas sentimentais, corrigiu ela, friamente. Siga em frente com isso, e veremos quanto da sua atual posição no mercado se mantém quando as pessoas certas começarem a questionar sua confiabilidade. Cristina pegou sua bolsa e caminhou até a porta, parando para um último comentário. Tenho uma viagem de trabalho para o Rio amanhã. Voltarei em 3 dias. Use esse tempo para pensar com clareza, longe da influência nostálgica da sua psicóloga de almas feridas. Quando eu voltar, espero que tenha recuperado o bom senso. A porta fechou com um clique suave, deixando Rui atordoado com a ameaça velada. Por um momento, sentiu o peso das possíveis consequências profissionais. Anos de trabalho árduo que poderiam ser comprometidos. Seu telefone vibrou com uma notificação. Era Isabela. Bom dia. Espero não estar incomodando tão cedo. Só queria dizer que gostei muito do nosso almoço ontem. Fez-me lembrar de como era fácil conversar com você. Olhando para aquela mensagem simples e sincera, Rui sentiu uma clareza que não experimentava há muito tempo. As ameaças de Cristina, em vez de intimidá-lo, apenas confirmavam o que já suspeitava. Estavam juntos pelas razões erradas. Ele respondeu à mensagem. Também gostei muito. Na verdade, estava pensando. Você conhece aquela livraria Café no Centro, a Páginas ao Vento? Era nosso lugar favorito quando adolescentes. Ainda existe. Gostaria de ir lá comigo hoje à tarde? A resposta veio quase imediatamente. Não. Acredito que ainda existe. Adoraria. Às 16 horas. Rui sorriu, sentindo o peso das ameaças de Cristina se dissipar. Algumas escolhas na vida tinham consequências, sem dúvida, mas outras tinham recompensas que nenhum contrato comercial poderia igualar. A livraria Páginas ao Vento parecia congelada no tempo. O mesmo aroma de livros antigos e café fresco, as mesmas estantes de madeira escura e os sofás de couro gasto estrategicamente posicionados nos cantos. Para Rui, entrar naquele lugar era como abrir um baú de memórias cuidadosamente preservadas. Isabela já o esperava, folheando um livro de poesias próxima à seção de literatura clássica.
exatamente onde costumavam se encontrar aos sábados, 17 anos antes. Inacreditável como pouco mudou aqui, comentou Rui, aproximando-se. Ela ergueu o olhar com um sorriso luminoso. Até o Sr. Martins ainda está lá no caixa. Mais grisalho, mas com o mesmo olhar severo por cima dos óculos, quando algum adolescente faz barulho demais. Caminharam lado a lado pelos corredores estreitos, seus ombros ocasionalmente se tocando, provocando aquela eletricidade já familiar. Seus dedos roçaram acidentalmente ao alcançarem o mesmo livro, e nenhum dos dois recuou. Você se lembra? Perguntou Isabela, retirando o exemplar de O Pequeno Príncipe da estante. Foi o primeiro presente que você me deu. Rui sorriu, assentindo. Em seu aniversário de 16 anos. Você disse que nunca tinha lido. Sei, você ficou escandalizado, completou ela, rindo suavemente. Disse que era um crime não conhecer a história da raposa e do príncipezinho. Ainda acho que é, confirmou ele, pegando gentilmente o livro das mãos dela e abrindo em uma página específica, como se o conhecesse de cor. O essencial é invisível aos olhos. É apenas com o coração que se pode ver corretamente, completou Isabela, sua voz quase um sussurro. Seus olhares se encontraram por cima do pequeno livro, e por um momento foram novamente dois adolescentes, descobrindo o amor pela primeira vez. Sentaram-se em um dos cantos mais tranquilos da livraria, com xícaras de café e um pedaço de torta de maçã para compartilhar, exatamente como faziam antigamente. A conversa fluiu facilmente, oscilando entre lembranças do passado e descobertas do presente. O que aconteceu depois que nos separamos? Perguntou Rui, genuinamente curioso sobre os anos que não compartilharam. Como foi sua vida na faculdade? Isabela sorriu, olhando para sua xícara. No começo foi difícil. Passei um ano inteiro comparando cada garoto que conhecia com você. E depois? Depois, a vida aconteceu, respondeu ela, erguendo os olhos, para encontrar os dele. Formei-me em psicologia, comecei a trabalhar, conheci Carlos na pós-graduação. Seu ex-marido, concluiu Rui. Ela assentiu. Nos casamos rápido demais, acho. Ele era médico, idealista, queria mudar o mundo. Com o tempo, tornou-se mais cínico, mais preocupado com status e dinheiro. Quando percebi, éramos duas pessoas, diferentes, dividindo o mesmo teto. Sinto muito, disse Rui sinceramente. Não sinta, respondeu ela com um sorriso sereno. Aprendi muito. Sobre mim, sobre o que realmente quero. Ela fez uma pausa, estudando-o. E você? Como conheceu Cristina? Rui suspirou, recostando-se na cadeira. Em um evento corporativo há 2 anos, ela estava representando uma agência de relações públicas. Era inteligente, ambiciosa, sabia exatamente o que queria. Parece impressionante, comentou Isabela, sem ironia na voz. E é, confirmou ele. Cristina é eficiente, estruturada, sabe como navegar no mundo corporativo melhor que qualquer pessoa que conheci. Mas, incentivou Isabela, percebendo a hesitação. Mas às vezes me pergunto se alguma vez enxergamos além das aparências. Se conhecemos realmente um ao outro, ou apenas as versões que nos convém mostrar. Um silêncio pensativo se estabeleceu, entre eles preenchido apenas pelos sons distantes da livraria. Ela sabe sobre mim? Perguntou finalmente Isabela. Sabe, confirmou Rui. Na verdade, tivemos uma discussão esta manhã. Alguém nos viu almoçando ontem. Os olhos de Isabela se arregalaram levemente. Isso deve ter sido difícil. Foi revelador, admitiu ele. Cristina deixou claro que se eu terminar nosso relacionamento, poderia haver consequências para meus negócios. Ela tem muitos contatos influentes. E isso te preocupa? Perguntou Isabela com cuidado. Rui considerou a pergunta por um momento. Deveria preocupar mais do que preocupa, na verdade. É estranho como algumas prioridades se reorganizam rapidamente. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos tocando levemente os dela. Nos últimos dias, tenho pensado muito sobre o que realmente importa. Sobre quem eu era quando estávamos juntos e quem me tornei ao longo dos anos. E o que descobriu? Perguntou ela sem retirar a mão. Que talvez tenha me perdido em algum momento do caminho, confessou Rui.
Troquei o essencial pelo acessório, o invisível pelo visível. Um sorriso compreensivo iluminou o rosto de Isabela. É fácil se perder. Todos fazemos isso ocasionalmente. O difícil é encontrar alguém que nos ajude a nos reencontrar, respondeu ele, seus dedos agora entrelaçados aos dela. Eles continuaram na livraria até o entardecer, revisitando sessões favoritas, compartilhando histórias e redescobrir pequenos detalhes um do outro, como o modo como Isabela inclinava a cabeça ligeiramente quando estava concentrada, ou como Rui gesticulava mais animadamente quando falava sobre algo que o apaixonava. Quando finalmente saíram, já era noite. A cidade brilhava sob as luzes artificiais e uma brisa suave soprava pelas ruas. Posso te acompanhar até em casa? Ofereceu Rui. Gostaria disso, respondeu ela com um sorriso. Caminharam lado a lado pelas ruas do centro, as mãos ocasionalmente se tocando, como adolescentes tímidos em um primeiro encontro. O trajeto que normalmente levaria 20 minutos se estendeu para quase 1 hora. Com paradas para observar vitrines, comentar sobre mudanças na cidade e, principalmente, prolongar aquele momento juntos. Quando chegaram ao prédio de Isabela, pararam diante da entrada, relutantes em se despedir. Foi uma tarde perfeita, disse ela virando-se para ele, como se tivéssemos voltado no tempo. Com a vantagem da maturidade, acrescentou Rui sorrindo. 17 anos atrás, eu provavelmente estaria nervoso demais para dizer o quanto você me encanta. Isabela corou levemente, e eu provavelmente fingiria não perceber, mesmo sentindo o mesmo. Rui deu um passo à frente, diminuindo a distância. Entre eles, com delicadeza tocou o rosto dela, seu polegar acariciando suavemente a bochecha. Gostaria de te beijar, Bela, sussurrou ele, mas prometi a mim mesmo que não o faria até resolver minha situação com Cristina. Não seria justo com nenhuma de vocês. Isabela assentiu, seus olhos brilhando com emoção contida. Essa é uma das razões pelas quais sempre admirei você. Rui, sua integridade. Não sei se mereço esse elogio, admitiu ele. Se tivesse integridade completa, não estaria aqui sentindo o que sinto enquanto oficialmente estou com outra pessoa. O coração nem sempre segue regras convenientes, respondeu, ela colocando a mão sobre a dele, ainda em seu rosto. E ninguém é perfeito. O importante é como lidamos com nossas imperfeições. Relutantemente, Rui se afastou. Cristina viajou hoje, estará fora por 3 dias. Quando ela voltar, vou terminar nosso relacionamento, independentemente das consequências. Tem certeza disso? Perguntou Isabela, preocupação genuína em sua voz. Não quero ser responsável por prejudicar sua vida profissional. Absolutamente certo, confirmou ele. Algumas coisas são mais importantes que contratos e conexões empresariais. Demorei para lembrar disso, mas agora estou certo. Eles se despediram com um abraço demorado, suas respirações sincronizadas, corações batendo acelerados pela proximidade e pela promessa do que viria depois. Os 3 dias seguintes foram um misto de ansiedade e certeza para Rui. Durante o dia, mergulhava no trabalho, reorganizando sua empresa, conversando com advogados e contadores, preparando-se para possíveis represálias de Cristina. À noite trocava mensagens com Isabela, construindo lentamente a ponte entre o passado compartilhado e um possível futuro juntos. Na manhã do 3º dia, enquanto tomava café em seu apartamento, a campainha tocou. Rui estranhou. Não esperava visitas tão cedo. Ao abrir a porta, encontrou Cristina, que deveria retornar apenas no final do dia. Voltei mais cedo, anunciou ela, entrando sem esperar convite. Estava impecavelmente vestida em um terninho cinza, cabelos perfeitamente arrumados. Tenho novidades que não podiam esperar. Bom dia para você também, respondeu Rui, fechando a porta. Achei que voltaria à noite. Cristina colocou sua pasta sobre a mesa e retirou alguns documentos. Mudança de planos. Consegui fechar o contrato com o Grupo Alves no Rio. 15 milhões para sua expansão tecnológica. Rui ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Como conseguiu isso? Estávamos tentando essa parceria há mais de 1 ano. Conexões, querido.
respondeu ela com um sorriso triunfante. E talento para negociação. O contrato será assinado na próxima semana. Uma celebração na sexta-feira, é claro. Já reservei. O restaurante. Havia algo quase predatório na forma como Cristina observava Rui, como se estivesse jogando um trunfo decisivo em uma partida importante. Obrigado pelo esforço, disse ele calmamente, colocando sua xícara de café sobre a bancada. É realmente impressionante. Então, questionou ela, cruzando os braços. Suas reflexões dos últimos dias chegaram a alguma conclusão? Rui respirou fundo, sabendo que o momento havia chegado. Não como planejara, mas era hora de enfrentar a verdade. Sim, cheguei, respondeu ele. Cristina, precisamos terminar. O sorriso dela desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de incredulidade. Depois do que acabei de conseguir para você, para nós, e sou genuinamente grato, afirmou Rui. Mas um contrato comercial, por maior que seja, não é base para um relacionamento pessoal. É sobre ela, não é? Questionou Cristina, sua voz endurecendo. Sua namoradinha da adolescência. Por acaso ela sabe que você doou mais de 2 milhões para aquela ONG de crianças no ano passado? Ou que passa noites em claro preocupado com as famílias dos funcionários quando precisa fazer cortes? Ou é só o romântico Rui que ela conhece? Não é sobre quem Isabela conhece ou deixa de conhecer, respondeu ele, mantendo a calma. É sobre nós dois. Sobre o fato de que construímos uma parceria, não um relacionamento. Uma parceria extremamente bem-sucedida, exclamou ela exasperada. O que mais você quer? Poesia ao luar? Declarações de amor eterno? Quero autenticidade, respondeu Rui simplesmente. Quero acordar ao lado de alguém que se importa comigo, não com as portas que posso abrir. Quero alguém que veja além do empresário. Cristina riu sem humor. E você acha que Isabela Silva, a psicóloga do bem, vai compreender o mundo no qual você vive agora? Os compromissos, as pressões, as decisões difíceis? Talvez não imediatamente, admitiu ele. Mas ela tem algo mais valioso, a capacidade de ver o essencial e o desejo genuíno de conhecer quem realmente sou. Romantismo barato, desdenhou. Cristina. Então sua postura mudou subtilmente, os ombros endireitando-se, o queixo elevando-se ligeiramente. Muito bem. Se é isso que deseja, não vou implorar para ficar. Mas lembre-se do que falei. Ações têm consequências. Ela recolheu os documentos da mesa com movimentos precisos. O contrato com o Grupo Alves está assegurado. Já dei minha palavra. Mas não espere que eu continue abrindo portas para você. Na verdade, algumas portas podem começar a se fechar. Estou preparado para isso, respondeu Rui, surpreendendo-a. Mesmo? Desafiou Cristina. Nos últimos 3 dias, enquanto você provavelmente sonhava acordado com sua doce Isabela, sabe o que eu fiz além de fechar o contrato milionário? Descobri tudo sobre ela. Rui franziu o senho, sentindo um calafrio de apreensão. Sua adorável psicóloga tem um projeto social para crianças carentes na periferia, não é mesmo? Continuou Cristina. Funciona em um prédio cedido pela prefeitura, com uma licença que precisa ser renovada a cada 2 anos. Adivinha quando é a próxima renovação? Mês que vem. E adivinha quem acabou de fazer amizade com o secretário municipal responsável por essas licenças? Você não faria isso, disse Rui a voz baixa, contendo a raiva que começava a ferver. Não? Cristina ergueu uma sobrancelha. Você me conhece melhor que isso, Rui. Não deixo pontas soltas nos meus negócios. E você, infelizmente, acaba de se tornar um mau negócio. Ela caminhou até a porta, parando antes de sair. Tem 24 horas para reconsiderar. Depois disso, não me responsabilizo pelas consequências, para você ou para seu novo interesse romântico. Quando a porta fechou, Rui permaneceu imóvel por alguns instantes, absorvendo o peso das ameaças. Nunca imaginara que Cristina pudesse chegar a tal ponto. Sua primeira reação foi pegar o telefone para avisar Isabela, mas parou antes de discar. Não. Esse era um problema que ele precisava resolver sozinho. Com determinação renovada, fez 3 ligações em sequência, para seu advogado, para um amigo jornalista e para um vereador que apoiava financeiramente há anos.
Em cada chamada, explicou brevemente a situação, sem poupar detalhes sobre as ameaças de Cristina. Por fim, ligou para Isabela. Bom dia. A voz suave dela aqueceu seu coração, mesmo em meio à turbulência. Tudo bem? Na verdade, precisamos conversar, respondeu ele. Cristina voltou antes do previsto, e a conversa não foi exatamente amigável. Oh, Isabela pareceu preocupada. Quer que nos encontremos? Sim, confirmou Rui. Mas não em um lugar público. Pode vir ao meu apartamento hoje à noite? Prometo que será apenas para conversar. Claro, respondeu ela sem hesitação. Estarei lá às 7. O dia transcorreu em uma sucessão de reuniões e telefonemas. Rui cancelou o contrato com a Agência de Relações Públicas de Cristina, transferiu alguns projetos importantes para parceiros de confiança e instruiu seu departamento jurídico a preparar-se para possíveis retaliações. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Quando abriu a porta, sentiu o coração acelerar ao ver Isabela, simples e elegante em um vestido casual, cabelos soltos emoldurando o rosto preocupado. Entrei pela garagem, como sugeriu, disse ela, entrando no apartamento. Está tudo bem? Suas mensagens me deixaram apreensiva. Rui a conduziu até a sala de estar. Pela janela panorâmica, o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons alaranjados. Terminei com Cristina hoje de manhã, começou ele, oferecendo uma taça de vinho que ela aceitou. Não foi uma conversa fácil. Imagino que não, respondeu Isabela sentando-se no sofá. Como ela reagiu? Rui hesitou, não querendo preocupá-la, mas sabendo que a honestidade era fundamental. Ela fez ameaças, não apenas contra meus negócios, mas também contra seu projeto social. Os olhos de Isabela se arregalaram. Como ela sabe sobre o projeto? Cristina é muito eficiente em coletar informações quando quer, explicou Rui, sentando-se ao lado dela. Aparentemente, ela tem conexões com o secretário municipal responsável pela renovação da sua licença. Isabela colocou a taça sobre a mesa, inquieta. Aquelas crianças dependem do projeto, Rui. Algumas não têm nenhum outro lugar seguro para ir depois da escola. Eu sei, respondeu ele segurando suas mãos. E não vou permitir que nada aconteça ao projeto. Passei o dia tomando providências. Meu advogado já entrou em contato com a prefeitura, documentando formalmente o apoio da minha empresa. Um amigo jornalista está ciente da situação, caso precisemos de exposição pública. E conheço pessoalmente alguns vereadores que podem interceder. Isabela o observou com uma mistura de gratidão e admiração. Você fez tudo isso em um dia? Faria muito mais se necessário, respondeu ele com simplicidade. Percebe? Este é o homem que me tornei, Bela. Não sou mais o garoto sonhador de 17 anos atrás. Aprendi a navegar neste mundo, a usar recursos e conexões quando preciso. Estou vendo isso, disse ela suavemente. E admiro o homem que você se tornou. Alguém que usa seu poder para proteger o que importa. O que me preocupa, continuou Rui, é que isso possa afastar você. Esse mundo de jogos de poder, ameaças veladas, manobras empresariais, é muito diferente do seu. Isabela apertou suas mãos com firmeza. Não me subestime, Rui. Pode não parecer, mas lidar com a burocracia para manter um projeto social funcionando me ensinou muito sobre como o mundo realmente opera. A diferença é que escolhemos caminhos diferentes para navegar nele. Ele sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Ainda assim, sinto que preciso te dar uma escolha clara. Envolver-se comigo agora pode significar enfrentar as retaliações de Cristina. Posso proteger seu projeto, mas não posso prometer que será um caminho fácil. E desde quando procuramos o caminho mais fácil? Desafiou ela com um sorriso corajoso. Decidimos nos separar 17 anos atrás porque parecia o mais sensato, o menos complicado. E nos arrependemos por quanto tempo? Rui sentiu o coração inundar-se de emoção ao perceber a força daquela mulher à sua frente. Não mais a menina que deixara para trás, mas uma mulher que enfrentara suas próprias batalhas e emergia ainda mais forte, ainda mais bela. Se Cristina acha que pode nos intimidar, ela claramente não nos conhece, concluiu Isabela.
Nem o adolescente teimoso que você era, nem a mulher determinada que me tornei. Sem conseguir se conter mais, Rui se inclinou para a frente, suas mãos gentilmente enquadrando o rosto de Isabela. Prometi a mim mesmo que não te beijaria até resolver tudo com Cristina, sussurrou. E você resolveu, respondeu ela, seus olhos fixos nos dele. Sim, confirmou ele, aproximando-se. Resolvi. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, repleto de 17 anos de espera e saudade. Não havia urgência, apenas o reconhecimento profundo de duas almas que, apesar do tempo e da distância, nunca deixaram de pertencer uma à outra. Quando se separaram, Rui encostou sua testa na dela e sorriu. Vale a pena lutar por isso por nós. Sim, confirmou Isabela, seus olhos brilhando com a promessa de um novo começo. Vale cada batalha. 3 meses se passaram desde o confronto com Cristina. A primavera havia dado lugar ao verão, trazendo dias mais longos e noites estreladas para a cidade. As ameaças de Cristina não foram vazias. Alguns contratos importantes da empresa de Rui foram cancelados. Certas portas realmente se fecharam. Mas para cada obstáculo, surgiram novas oportunidades. Parceiros mais alinhados com seus valores, projetos que faziam mais sentido. O projeto social de Isabela não apenas manteve sua licença, como recebeu uma ampliação do espaço cedido pela prefeitura, após uma reportagem especial destacar seu impacto na comunidade. A exposição midiática havia sido uma jogada arriscada de Rui, mas funcionara perfeitamente. Nenhum político ousaria prejudicar uma iniciativa tão bem avaliada pela opinião pública. Naquela tarde ensolarada de sábado, Rui esperava Isabela, em frente ao mesmo salão de eventos, onde haviam se reencontrado meses atrás. A coincidência não era acidental. Ele havia reservado o local especificamente pela simbologia. Chegou cedo, comentou Isabela, aproximando-se com um sorriso radiante. Vestia um simples vestido florido, os cabelos presos em um rabo de cavalo, despretensioso. Não queria me arriscar a entrar no lugar errado desta vez, brincou ele, inclinando-se para um beijo suave. De mãos dadas, entraram no salão, agora decorado com flores e luzes suaves. No centro, uma única mesa estava arrumada, para um jantar íntimo, com vista para a cidade iluminada. Você parece tenso, observou Isabela enquanto se sentavam. Aconteceu alguma coisa na empresa? Rui sorriu, admirando como ela sempre conseguia ler suas emoções. Na verdade, aconteceu. O Grupo Alves, aquele do contrato que Cristina havia fechado. O que desistiu na última hora, completou Isabela, recordando-se das histórias que ele contara. Exatamente. Eles voltaram. Querem retomar as negociações, desta vez diretamente comigo. Isso é maravilhoso, exclamou ela, genuinamente feliz por ele. O que mudou? Aparentemente não ficaram satisfeitos com as táticas da agência que Cristina indicou para substituir a dela, explicou Rui. E talvez tenham ficado impressionados com a forma como lidamos com toda a situação publicamente. Integridade. Também tem valor no mundo dos negócios, afinal. Isabela estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dele. Estou orgulhosa de você, de como enfrentou tudo isso sem comprometer quem você é. Rui sentiu o coração acelerar. Era este o momento que planejara. Bela, estes últimos meses foram uma redescoberta de quem eu realmente sou, de quem quero ser. Para mim também, admitiu ela. Descobri que ainda posso me surpreender, que posso ser mais forte e mais corajosa do que imaginava. Ele sorriu, apertando gentilmente os dedos dela. Lembra da última vez que estivemos neste salão? Como poderia esquecer? Foi meu aniversário, o dia em que você entrou por engano e mudou tudo. O melhor engano da minha vida, confirmou Rui. Então levantou-se de sua cadeira e, para a surpresa de Isabela, ajoelhou-se ao lado dela. Acredito que alguns enganos são, na verdade, acertos do destino. Os olhos de Isabela se arregalaram quando Rui retirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul escuro. 17 anos atrás,
Quando nos despedimos naquela rodoviária, você me disse algo que nunca esqueci, continuou ele, sua voz embargada pela emoção. Disse que, se fosse para ser, o universo encontraria um jeito de nos reunir novamente. Lágrimas começaram a brilhar nos olhos dela, enquanto Rui abria a caixinha, revelando um delicado anel de ouro branco com uma pequena safira. Isabela Silva, minha bela, o universo nos deu uma segunda chance, e eu não pretendo desperdiçá-la. Sua voz tremeu ligeiramente. Você me daria a honra de se casar comigo? Por um momento, ela permaneceu em silêncio, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto. Então, com um sorriso luminoso que parecia iluminar todo o salão, assentiu. Sim, Rui, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo, levantando-se para envolvê-la em um abraço apertado, seguido de um beijo que selava não apenas um noivado, mas a jornada extraordinária que os trouxera até ali. Quando se separaram, Isabela notou algo escrito na parte interna do anel. Ajustando-o sob a luz, leu em voz alta. O essencial é invisível aos olhos. Nossa frase, sussurrou ela, emocionada. Nossa verdade, corrigiu Rui suavemente. O que nos reconectou não foi o que vemos um no outro agora, mas o que sempre enxergamos além das aparências, além do tempo, além das circunstâncias. Naquele momento, enquanto a música começava a tocar, a mesma que haviam dançado, no reencontro, ambos sabiam que algumas histórias de amor não terminam. Apenas fazem uma pausa antes do recomeço perfeito. Rui conduziu sua noiva para o centro do salão, envolvendo-a em seus braços para uma dança lenta. Espero que essa música esteja na nossa lista de casamento, comentou Isabela, descansando a cabeça no ombro dele. Já está, confirmou Rui sorrindo, junto com todas as outras que marcaram nossa história. Enquanto dançavam sob as luzes suaves, o passado e o futuro pareciam entrelaçar-se em uma harmonia perfeita. As decisões difíceis, as separações, dolorosas os anos de ausência, tudo havia sido parte da jornada que os trouxera até ali. Sabe o que é mais incrível? Murmurou Isabela, erguendo o rosto para olhá-lo nos olhos. O quê? Que depois de todo esse tempo, ainda sentimos como se algo em nós tivesse sempre sabido que voltaríamos a nos encontrar. Como se de alguma forma nunca tivéssemos realmente nos separado. Rui sorriu, tocando suavemente o rosto dela. Talvez seja porque o amor verdadeiro não obedece ao tempo cronológico. Ele existe em um espaço próprio, aguardando pacientemente o momento certo para florescer novamente. Ou talvez, sussurrou ela, simplesmente estávamos destinados a ter este recomeço, exatamente desta forma, neste momento das nossas vidas. A música lentamente chegava ao fim, mas eles continuaram dançando, relutantes em interromper a perfeição daquele momento. O que você acha que teria acontecido se tivéssemos tentado mais naquela época? Perguntou Isabela, a curiosidade brilhando em seus olhos. Se eu tivesse ido com você para São Paulo ou se você tivesse ficado? Rui considerou a pergunta por um momento. Talvez tivéssemos ficado juntos todo esse tempo, ou talvez precisássemos dessa separação, desses anos vivendo experiências diferentes para nos tornarmos as pessoas que somos hoje. As pessoas que podem realmente construir algo duradouro. Gosto dessa perspectiva, concordou ela. Não desperdiçamos 17 anos. Investimos 17 anos nos tornando as melhores versões de nós mesmos para este recomeço. A noite prosseguiu com uma refeição deliciosa, conversas cheias de planos para o futuro e risos ao recordarem o passado. O universo parecia ter orquestrado cada detalhe para que aquele reencontro acontecesse exatamente como deveria. Não antes, não depois, mas no momento perfeito para ambos. Quando a lua já estava alta no céu, deixaram o salão de mãos dadas, não como o empresário bem-sucedido e a psicóloga dedicada, não como os ex-namorados que o destino reuniu, mas simplesmente como Rui e Isabela, duas almas que, contra todas as probabilidades, encontraram seu caminho de volta uma à outra. E enquanto caminhavam sob o céu estrelado, ambos sabiam com certeza que algumas histórias de amor são como constelações. Podem parecer distantes e inalcançáveis por um tempo,
mas continuam brilhando, esperando pacientemente para serem redescobertas por aqueles que nunca deixam de olhar para o céu. A manhã do casamento amanheceu com um céu de azul impecável, como se o próprio universo quisesse abençoar a união de Rui e Isabela. A cerimônia foi realizada em uma pequena capela nos arredores da cidade, a mesma onde os pais de Isabela haviam se casado décadas antes. Para o casal, a escolha representava a continuidade de uma história que atravessava gerações, um testemunho de que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. O interior da capela estava decorado com simplicidade elegante. Arranjos de lírios, brancos e lavandas nos bancos, fitas de cetim cruzando o corredor central, e pequenas lâmpadas que emitiam uma luz dourada, criando uma atmosfera etérea. Apenas amigos próximos e familiares estavam presentes, cerca de 80 pessoas que realmente significavam algo em suas vidas. Quando as portas da capela se abriram e a música começou a tocar suavemente, Endless Love, a melodia que os acompanhava desde a adolescência, Rui sentiu o coração acelerar. De pé no altar, ajustou nervosamente a gravata azul marinho, exatamente da mesma cor que usava na noite da festa de aniversário, onde tudo recomeçara. E então ele a viu. Isabela caminhava lentamente pelo corredor, conduzida pelo tio mais velho, que substituía o pai falecido naquele momento solene. Seu vestido era um sonho em tom champanhe suave, com detalhes artesanais em renda que emolduravam delicadamente o decote. Os cabelos estavam parcialmente presos em um arranjo elegante onde caía um véu curto, permitindo que algumas mechas emoldurassem o rosto radiante. Mas o que realmente capturou o olhar de Rui foram seus olhos, aqueles mesmos olhos castanhos em que ele sempre se perdera facilmente, agora brilhando com uma felicidade que palavras jamais poderiam descrever. Quando ela finalmente chegou ao altar e suas mãos se encontraram, o mundo ao redor pareceu desvanecer. O celebrante falava sobre amor, compromisso e segundas chances, mas Rui e Isabela estavam perdidos em seu próprio universo particular, onde apenas os dois existiam. Preparei meus próprios votos, sussurrou Rui, quando chegou o momento, retirando um papel dobrado do bolso interno do paletó. Com a voz embargada pela emoção, ele começou. Bela, minha bela, há exatos 18 anos eu te deixei em uma estação rodoviária com a promessa de que voltaríamos a nos encontrar. O destino decidiu que precisaríamos esperar 17 anos para cumprir essa promessa. Mas cada segundo de espera valeu a pena para chegar até este momento. Hoje, não prometo apenas te amar para sempre. Isso já é um fato imutável desde que éramos adolescentes. Hoje prometo honrar a jornada que nos trouxe até aqui. Prometo valorizar cada dia ao seu lado como o presente que é. Prometo nunca esquecer que o essencial é invisível aos olhos e que somente com o coração podemos enxergar corretamente. E, acima de tudo, prometo nunca mais deixar que o tempo ou a distância nos separem. Você é meu porto seguro, minha estrela guia, e a partir de hoje minha esposa, minha parceira em todas as aventuras que a vida nos reserva. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Isabela enquanto ela ouvia as palavras que tocavam o mais profundo de sua alma. Quando chegou sua vez, ela respirou fundo, segurando firmemente as mãos de Rui. Rui, meu amor de adolescência, meu amor de maturidade, meu amor eterno. Quando éramos jovens, eu acreditava em contos de fadas. Depois, aprendi que a vida raramente segue o roteiro dos sonhos. Mas você me ensinou a terceira e mais importante lição: que os verdadeiros contos de fadas não são os que acontecem perfeitamente desde o início, mas aqueles que sobrevivem às provações do tempo e das circunstâncias. Nossa história não é linear, tem desvios, pausas e recomeços, e isso a torna ainda mais preciosa. Hoje prometo celebrar cada capítulo que escreveremos juntos, sejam de alegria ou desafio. Prometo ser seu apoio nos dias difíceis e sua companheira nos momentos de triunfo. E prometo acordar cada manhã lembrando-me da bênção que é ter uma segunda chance com o amor da minha vida. Não havia um olho seco na capela
quando trocaram as alianças. As mesmas continham gravadas no interior: o essencial é invisível, complementando a frase que já estava no anel de noivado de Isabela. Eu vos declaro, marido e mulher, anunciou finalmente o celebrante. Pode beijar a noiva. O beijo que selou sua união foi ao mesmo tempo terno e apaixonado, um perfeito reflexo do amor profundo e multifacetado que compartilhavam. Um amor que havia amadurecido, através dos anos, das distâncias e das experiências vividas separadamente. A recepção aconteceu em um pequeno hotel boutique, com vista para um lago. Mesas decoradas com centros de flores silvestres e velas flutuantes criavam uma atmosfera intimista e romântica. Durante o jantar, amigos dos dois períodos de suas vidas, da adolescência e da fase atual, compartilharam histórias que faziam todos rirem e se emocionarem alternadamente. A primeira dança como casados, claro, foi ao som de Endless Love. Rui conduzia Isabela com confiança pelo salão, muito diferente do adolescente nervoso que pisara em seus pés na formatura. Desta vez, não pisei no seu pé, brincou ele, seus lábios próximos ao ouvido dela. Você teve 17 anos para praticar, respondeu Isabela com um sorriso radiante. E valeu cada minuto da espera, sussurrou Rui, antes de girá-la delicadamente e trazê-la de volta para seus braços. 7 meses após o casamento, em uma manhã ensolarada de domingo, Rui preparava o café da manhã, enquanto Isabela ainda dormia. Haviam se mudado para uma casa espaçosa com jardim, a meio caminho entre o escritório dele e a clínica dela. Um símbolo perfeito do equilíbrio que buscavam em suas vidas, colocando a bandeja com frutas frescas, pão integral e suco de laranja sobre a mesa de cabeceira. Rui sentou-se na beira da cama e observou sua esposa dormindo. Os raios de sol que atravessavam as cortinas finas iluminavam seu rosto sereno, criando um halo dourado ao redor dos cabelos espalhados pelo travesseiro. Ele ainda se maravilhava com a sorte que tivera: reencontrar seu primeiro amor e descobrir que o tempo só havia tornado aquele sentimento mais profundo e significativo. Bom dia, sussurrou Isabela, abrindo lentamente os olhos. Bom dia, dorminhoca, respondeu ele com um sorriso afetuoso, inclinando-se para beijá-la suavemente. Trouxe o café. Isabela se ajeitou na cama, recostando-se contra a cabeceira. Havia algo diferente em seu olhar naquela manhã, uma mistura de nervosismo e excitação que Rui não conseguia decifrar completamente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, servindo-lhe um copo de suco. Ela mordeu o lábio inferior, aquele gesto tão característico que sempre denunciava quando estava ansiosa. Na verdade, tenho algo para te contar. Rui sentou-se mais ereto, subitamente atento. Estou ouvindo. Isabela estendeu a mão e segurou a dele com delicadeza. Lembra daquela conversa que tivemos na semana passada? Sobre expandir nossa família? O coração de Rui acelerou imediatamente. Sim, lembro. Bem, continuou ela, um sorriso luminoso começando a se formar em seus lábios. Parece que não precisaremos esperar muito tempo. Você quer dizer? A voz de Rui falhou com a emoção. Isabela assentiu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Estou grávida, Rui. Vamos ter um bebê. Por um momento, ele ficou sem palavras, absorvendo a magnitude daquela notícia. Então, em um movimento repentino, abraçou-a com toda a gentileza que conseguiu reunir, como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. E naquele momento, era exatamente assim que se sentia. Um bebê, repetiu finalmente sua voz embargada. Nosso bebê. Afastando-se suavemente, Rui colocou a mão sobre a barriga ainda plana de Isabela, maravilhado com o milagre da vida que crescia ali. A combinação perfeita dos dois. O próximo capítulo de sua história de amor. Quando você descobriu? Ontem, respondeu ela, cobrindo a mão dele com a sua. Fiz o teste depois que você saiu para correr. Queria ter certeza antes de contar. Quanto tempo? Cerca de 6 semanas, pelo que calculei. Ainda precisamos confirmar com o médico, claro. Rui sorriu, inclinando-se para beijar primeiro os lábios
de Isabela, e depois sua barriga. Olá, pequenino, sussurrou contra o tecido da camisola. Ou pequenina, sou seu pai, e você nem imagina o quanto já é amado. Isabela riu suavemente, passando os dedos pelos cabelos de Rui. Acho que ele, ou ela tem uma boa ideia, considerando que é fruto do maior amor que já existiu. Naquela manhã, o café da manhã foi esquecido, enquanto o casal permanecia na cama, fazendo planos, imaginando como seria seu filho ou filha, escolhendo possíveis nomes e, principalmente, maravilhando-se com o modo como a vida continuava a surpreendê-los com bênçãos inesperadas. Mais tarde, caminhando de mãos dadas pelo jardim florido da casa, Rui parou de repente, puxando Isabela gentilmente para seus braços. Sabe o que estou pensando? Perguntou, seus olhos brilhando com emoção. O quê? Que algumas histórias não têm fim, respondeu ele, acariciando o rosto dela com ternura. Elas apenas abrem caminho para novos começos, cada vez mais belos. Isabela sorriu, encostando a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas fortes e constantes de seu coração. Como o nosso, murmurou. Como o nosso, confirmou Rui, beijando o topo de sua cabeça. E agora? Como o do nosso filho. O vento suave balançava as flores do jardim, pássaros cantavam nas árvores próximas e o sol brilhava em um céu perfeitamente azul, como se toda a natureza celebrasse junto com eles a continuação daquela história de amor que, contra todas as probabilidades, havia encontrado seu caminho de volta para casa. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.